Olá, 8h16 é o horário que nós combinamos aqui de começar a nossa live e eu vou falar hoje sobre liderança na prática. Vou falar sobre a rotina do líder. No dia a dia, eu acho que isso é uma coisa que não se fala. Você não tem nem literatura para isso, tá? Vamos esperar só uns minutinhos para esperar as pessoas entrarem, né? Já está entrando aqui, Cristina está entrando, a Kênia está entrando, Lucas também. Obrigado pelo prestígio, né? Mais uns minutinhos só para as pessoas poderem se conectar e participar. A nossa ideia, eu digo nossa porque não é só minha, né? Tem uma equipe por trás desse projeto, é levar conteúdo. Então, e a live vai corroborar aí com esse objetivo nosso de continuar levando conteúdo, né? Vocês devem estar acompanhando aí os vídeos que a gente coloca e sempre com conteúdo sobre liderança. Esse é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu conheço e eu vou conseguir aí passar um pouco mais da minha experiência para vocês. Ô Silvio, muito obrigado. Kátia, obrigado. Sé, um abraço. Grande Rodrigo. Ó, o Jean está aí com a gente também. Só esperar mais um pouquinho para as pessoas continuarem entrando. E aí eu já dou início aqui ao conteúdo. Eu preparei uma listinha, né, gente? É a primeira live. Então eu preparei um roteirinho aqui para eu não me perder no assunto que eu vou passar para vocês, tá? Muito obrigado para as pessoas aí que estão entrando, estão assistindo aí com a gente. Estão chegando. Tá entrando mais gente aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pelo prestígio. É a primeira live, gente. Então, assim, a nossa expectativa aqui, 30 minutos só, para também não tomar muito do tempo de vocês, né? Bianca, obrigado. Tá aí com a gente também, né? Tá entrando, olha o Vitor entrando. Legal, o pessoal tá chegando. Bom, vou começar dizendo para vocês o seguinte, já que eu vou falar sobre a prática de um líder, a rotina de um líder, eu vou falar sobre o dia a dia de um líder, o primeiro conceito que você precisa entender é que você não é líder e você não é chefe. Você está líder. Você está chefe. Então precisa mudar o verbo, tá, gente? Algumas pessoas sentam na cadeira de chefe e acham que vai ser chefe para o resto da vida. Não, isso não é verdade. Nem o dono da empresa tem essa prerrogativa. Alguma coisa acontece e aí acaba a empresa fechando, vendendo, ou seja, o verbo é está. Você está chefe, você está líder, tá? Tem mais gente chegando aí. Gabriela entrou também, muito obrigado. Olha o André entrando, obrigado. E vamos lá. Bom, o seu dia começa com você chegando no local de trabalho, né? Eu sei que agora, durante a pandemia, grande parte das pessoas, o local de trabalho sai do quarto e estaciona na sala, né? Ou às vezes sai da cama e vai ali para o cantinho no quarto que preparou para trabalhar. Mas pense no mundo antes de pandemia e no mundo pós-pandemia, aonde você vai até a empresa, tá? Então você chega na empresa, você tem lá a sua vaga na garagem. Você é um chefe, você é um líder e você tem lá a sua vaga na garagem garantida, né? Por quê? Porque você é dono, porque você é chefe, porque você é líder e a sua vaga está lá garantida.
E os outros funcionários têm a sua vaga também, não tem? Não? Ah, só você tem vaga garantida? Ah, os outros chefes de departamento também têm vaga garantida na garagem. Mas e o pessoal da equipe? Os demais níveis da empresa não têm vaga garantida? Pois é, né? É um direito seu, não é isso? Você é chefe, então é um direito seu garantido ter uma vaga na garagem. Pois bem, por isso que você então é um chefe, né? Porque se você fosse um líder, você já começava a pensar bem essa história de só você ou só os outros chefes terem vagas garantidas na garagem. Por que não tem um rodízio nas vagas? Por que não tem 2 dias na semana onde as vagas da chefia são disponibilizadas para os outros membros da equipe, dos outros níveis hierárquicos? Não seria uma boa? Você não está demonstrando aí um pouco de empatia, você descendo um pouco da escada, descendo do seu degrau e chegando mais junto com a equipe? Pois bem, pense nisso, tá? O seu ato de liderança já começa na sua chegada na empresa. Mas tá bom, você chegou na empresa, estacionou lá o seu carro e aí você vai entrar e aí as pessoas te cumprimentam, né? Bom dia, e você responde. Você cumprimenta as pessoas ou você responde o cumprimento? Como que funciona com você? Você entra e espera as pessoas te cumprimentarem? O certo não é quando você está chegando, você cumprimentar as pessoas? Ah, você é chefe, né? Chefe não cumprimenta. Chefe fica aguardando alguém cumprimentar ele? Pensa nisso, gente. Você chegou no lugar, antes de você ser um chefe, antes de você ser um líder, você é uma pessoa. E aí, regra de etiqueta, né? Você que está chegando, você que cumprimenta as pessoas, tá? Vamos lá, você cumprimentou todo mundo e aí você entra e está indo para a sua sala. E você passa ali pelas pessoas, por uma secretária, por uma assistente, e o famoso chavão, né? Traz um café para mim. Já ouviu isso? Você faz isso? Traz um café para mim. Pois é, né? Olha a diferença de chefe e líder. O chefe entra e pede um café. O líder entra e trouxe pãozinho de queijo quentinho para a equipe. E entrega. Entendeu a diferença? Isso faz muita diferença, gente. Isso faz muita diferença. Nós estamos falando hoje em dia, o termo de liderança hoje que está na moda e que precisa ser colocado em prática é a liderança servidora. O líder está ali para servir as pessoas. Tá? Então, é isso. Você chegar e pedir para te servirem, por favor, né? Vamos deixar de lado essa prática? O melhor é você chegar e servir as pessoas, tá? E aí, antes de você ir para a sua sala, você já tem que interagir com a sua equipe. Você chegou, você cumprimentou, você trouxe lá alguma coisa, ou não trouxe dessa vez, não precisa ser sempre também, mas inicia-se uma conversa, né? E aí você sempre pergunta alguma pendência. Sempre tem alguém da equipe com alguma pendência de ordem pessoal, sabe? Alguém que está com um parente doente, alguém que tem um conhecido que está numa situação financeira ruim, a pessoa lá que tem um filho que está tentando passar no vestibular. É nesse início do seu dia de trabalho que você aproveita para fazer essas conversas extra-trabalho, né? Elas não são de origem ali das tarefas diárias, mas é a hora de você interagir com a sua equipe. Então vai ali e pergunta, como é que está a sua avó, ela já melhorou? E o seu filho passou lá naquele concurso que ele tentou?
Ele precisa de uma ajuda? Como é que está o seu sobrinho? Está fazendo o TCC? Fala para ele vir para cá, a gente ajuda. Se quiser fazer com a história da empresa. Ou seja, é o momento de você iniciar a interação ali com a sua equipe e é uma conversa descontraída e que você demonstra que você se preocupa. Na verdade, isso é uma parte muito importante da liderança. Você precisa demonstrar que você se importa com o outro. Você tem que demonstrar isso. Ah, não, eu me importo sim, eu só não falo. Não, não adianta, né? Chico Buarque de Holanda já falava na música dele, a dor da gente não sai no jornal. Então não adianta você sentir, tem que pôr para fora, tem que expressar. A outra pessoa talvez não seja telepata, ela não vai perceber os seus sentimentos. Diga que você se preocupa. Pergunte. Faça parte da solução dos problemas pessoais dos membros da sua equipe. Bom, ok. Entrou, conversou com um, conversou com o outro, lembrou daquelas pendências pessoais, se colocou à disposição ou deu uma orientação, deu um conselho, ofereceu uma ajuda, né? Certo. Agora você vai para a sua sala para trabalhar, né? Isso, aí você vai lá, abre a sua sala. A sua sala está vazia para você entrar e trabalhar? Ela está sempre vazia? Mesmo quando você não vai na empresa, mesmo quando você não tem uma previsão de que, olha, amanhã de manhã eu não venho, e a sua sala fica fechada, porque ela é sua sala, não é isso? Por favor, gente, a sala é da empresa. Não, mas eu sou o dono da empresa. Então, de novo, por favor, você é o dono da empresa, você não é o dono da sala. A sala é da empresa. Se você não está presente, qual o problema de alguém utilizar a sala para alguma outra atividade? E aí você tem uma empresa de pequeno porte e alguém está precisando conversar com algum funcionário em particular ou está precisando acalmar algum cliente, dependendo do seu negócio, e precisa levar para alguma sala para conversar ali. Alguns minutos você não está. Então você não deu autonomia, as pessoas não podem utilizar a sua sala? Ah, então deixa uma regra lá, né? Olha, a minha sala não. Se precisar, você vai na empresa do lado e pede a sala do líder do lado, porque a sala dele está sempre aberta. Aqui na nossa empresa, a nossa sala está trancada. Não pode, né, gente? Vou falando e vou cumprimentando as pessoas aqui, em grande Sadi. Obrigado, um abraço. Então, assim, a sua sala é a sala da empresa, ela não é a sua sala. Essa já é outra diferença entre líder e chefe. Não faz sentido você ter uma sala para você e mesmo quando você não está. Ok. E aí você vai para a sua sala, então agora você tem lá o trabalho do dia, a agenda do dia, né? E se você é um chefe, se você é um líder, aí você tem reuniões, não é isso? Gente, é incrível como algumas pessoas acham que ter muitas reuniões é status. Não, eu faço reunião disso, eu faço reunião daquilo. Tem gente que só faz reunião. É reunião o tempo todo. E tem aquele chefe lá que é incrível, né? Ele marca a reunião para ficar se vangloriando para a equipe, para ficar contando as histórias dele, para ficar falando que naquele final de semana foi excelente e mostra as fotos da viagem dele. E o tempo está passando. E trabalhar que é bom, nada, né? Então, gente, eu até já postei um vídeo falando sobre reuniões. Cuidado com essa coisa de excesso de reunião, tá? As pessoas acham que mas eu participo de reuniões e se acha muito importante falar para os outros. Hoje eu participei de 7 reuniões. Poxa vida, né? Parabéns para você. Não, não significa grande coisa não, tá? As realizações independem do número de reuniões que você tem e do tempo de reunião que você leva. Mas aí vamos lá. Então agora você tem a sua agenda. Se você é uma pessoa organizada, se você é um bom administrador do tempo, você tem ali a sua agenda, você tem ali o seu cronograma e você tem as suas entregas. Sim, as suas entregas para a equipe.
Você é um líder, você é um chefe, e principalmente se você é um líder, você participa das tarefas. Você tem as suas tarefas, você tem as suas responsabilidades, e elas precisam ser entregues. Veja, a equipe é espelho do líder, né? No meu tempo de exército, a gente falava, a tropa é espelho do guia. Então, se você não entrega as suas tarefas, como que você vai cobrar depois dos outros da equipe? Então, assim, você é organizado, você tem lá as suas tarefas, você, como um bom administrador do tempo, você tem para o seu dia de hoje de trabalho algumas situações muito importantes. Nenhuma urgente. Nenhuma urgente. Porque você já fez esse trabalho, sabe? Você já fez aquela divisão dos quadrantes. Mais para frente a gente vai explicar, é um processo que é muito bem explicado pelo professor Stephen Covey, que é o Q1, Q2, Q3 e Q4, os quadrantes, onde você separa as tarefas e as responsabilidades entre o que é urgente e o que é importante, né? Então, a hora que você distribui isso nos quadrantes, o que é mais urgente, o que é mais importante, você percebe que o melhor é ficar lá no quadrante 2, onde as coisas são importantes e não são urgentes. O bom administrador do tempo, ele não brinca de bombeiro. Sabe, bombeiro? Fica apagando incêndio todo dia. Ah, você faz isso? Todo dia que você chega no seu local de trabalho, tem um monte de coisa urgente, tem um monte de incêndio. Você nem desceu do carro e já tem alguém ali te chamando. Chefe, olha aqui, ó, temos esse problema. Pois é, gente. Administrar o tempo, tá? Colocar as coisas em cronograma, arruma tempo delegando tarefas, veja quais são as tarefas que você pode delegar, coisas que são urgentes, dê preferência para delegar para membros da equipe. Membros que você previamente já escolheu, já treinou, e ele consegue executar com pelo menos 70%, 80% da sua competência. E aí você ganha esse tempo. Delegue urgente e reserve para você o que é importante. Se o importante chegar a virar urgente, aí é crise, tá? Gente, é o seguinte, se alguém durante aqui essa conversa tiver alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, né? Eu tenho aqui a minha equipe de produção, né? Tem a Produfilha, a Produesposa, elas são a produção aqui. Eu não estou muito acostumado a mexer com isso, com live, mas se aparecer pergunta, elas me avisam aqui e eu vou respondendo na medida do possível para vocês, tá? Lembrando, de novo, que a gente está falando hoje de liderança e eu estou falando de liderança na prática. Eu estou falando como seria a rotina de um dia de trabalho do líder, ok? Então vamos lá, continuando. Durante as suas atividades, enquanto você está ali fazendo as coisas que estão programadas para você, as suas tarefas, né? Algum membro da equipe pode querer falar com você. E eles têm essa permissão de falar com você? A porta da sua sala está aberta ou fechada? Olha, que bom se você tiver aquele conceito de landscape, sabe? Que nem parede tem. Fica todo mundo no mesmo ambiente. É excelente isso. Se você não tem esse conceito, pelo menos comece a utilizar o conceito de portas abertas. Portas abertas. Deixa a porta aberta e dê autonomia para o membro da equipe chegar ali na sua sala e perguntar. Se ele não perguntar as dúvidas dele para você, ele vai perguntar para quem? Para o líder da empresa do lado? Vai no líder do outro departamento perguntar? Ele tem que perguntar para você, né? E eu já vi muito chefe reclamando, pô, esses caras vivem me perguntando as coisas. O que é que vai perguntar para quem? No domingo, na igreja, para o padre? Vai perguntar para o pastor? Para o líder religioso? Faz pergunta para quem? Tem que perguntar para você mesmo, tá? Então, assim, se você não pratica, eu sugiro que você pratique esse conceito de portas abertas.
vez ou outra você precisa conversar em particular algum assunto que não diz respeito ao resto da equipe, então você vai lá e fecha a porta e tem aquele assunto, aquele particular, mas na maior parte do tempo, portas abertas, e quem quiser falar com você, entra. Mas e se as pessoas exagerarem? Não, você é um bom líder, você deu bons exemplos, você não comete exageros, então eles sabem não exagerar também. Ok? O Du, um abraço aí para você, tá? Mas continuando aqui então na rotina do seu trabalho. Então você tem lá a sua política de portas abertas, você recebeu um membro da equipe, ele tirou alguma dúvida com você, veio um outro membro, trouxe um problema de ordem pessoal que você vai ajudar, ou veio um assessor seu num nível intermediário falar de algum conflito, olha, estamos tendo um conflito aqui com o cliente, ou estamos tendo um conflito entre membros da equipe, e aí você vai orientar, dirimir aquele conflito. E esse é o seu dia de trabalho. Quando você menos vê, chegou a hora do almoço. E agora você vai almoçar. E aí eu te pergunto, você vai almoçar com quem? Com quem você vai almoçar? Eu vou almoçar com meus amigos. Eu sou dono de empresa, eu tenho 3 colegas que são donos de empresa aqui, a gente almoça ali numa churrascaria. Eu vou comer num restaurante por quilo aqui do lado, vou eu e vai os chefes de departamentos que a gente costuma ir sempre juntos. Sempre juntos? Você e seus pares? Sempre em pares, juntos na hora do almoço? Veja, se você tem um cargo de responsabilidade, sinto lhe dizer, horário de almoço não é horário de folga. Você está ali trabalhando também. E é um excelente momento para você praticar a sua liderança. De novo, não precisa ser todo dia, mas você precisa de vez em quando convidar algum membro da equipe para almoçar com você. Eu vou te dizer, não dói não, tá? E você vai se surpreender, porque determinadas coisas, a sua equipe talvez não fale para você no local de trabalho. E fora do local de trabalho, talvez ela tenha liberdade para falar, talvez ela tenha liberdade para compartilhar, né? Continuando cumprimentando o pessoal. Juscelia, um abraço. Tamires, obrigado. Regis, obrigado aí também, tá? Minha produção avisando aqui, os nomes começam a subir, eu me perco, aí elas vão me avisando que eu esqueci de agradecer. Ok? Então vamos lá. Então na hora do almoço, vez ou outra, você convida um membro da equipe para almoçar com você. Talvez para você não seja grande coisa, mas para ele faz uma diferença muito grande, sabe? Essa coisa de você convidar um membro da equipe para almoçar com você e talvez até pagar aquele almoço, depende da disponibilidade, depende como que é o critério qual é o critério da empresa, se tem verba para isso ou não, se tem ticket, refeição. Bom, você acha uma maneira de privilegiar aquele membro da equipe, tá? Grande Nelson, um abraço. Então, assim, essa é uma oportunidade que o líder tem para ter contato com o membro da equipe fora do ambiente de trabalho. E aí você voltou do almoço, né? Então você tem na parte da tarde uma rotina muito parecida com a parte da manhã. Eu tenho uma dica para você. Quando você volta do almoço, veja, nós sabemos que de estômago cheio começa o processo de digestão, baixa a pressão e vem o sono. Então eu dei uma dica muito legal. Você que é chefe, você que é líder, vá fazer sua ronda. Voltou do almoço, vai fazer a ronda. E para quem não está acostumado com esse termo, fazer a ronda é dar uma volta na empresa. Vai dar uma volta na empresa. Conversa com segurança, conversa com o auxiliar de limpeza, vai ter uma conversa com a recepcionista, sabe? E o momento bom de fazer isso é a volta do almoço. Fica essa dica para você, tá? Vai lá e faz a ronda na empresa.
e vai andar em áreas que você talvez não ande, né? Sempre, ou não andaria, tá? De novo, seria uma rotina, mas você também não precisa fazer isso todo dia. Agora, faça sim de vez em quando, por favor, né? Ok, fez a sua ronda? De novo, sua agenda, seu cronograma, suas atividades de trabalho, né? Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. Estão me pedindo para falar sobre chefe que dá punição. Tá, deixa eu dizer. Sai um pouquinho aqui do roteiro, mas não tem problema não. Eu não consigo entender muito bem essa coisa de punir o membro da equipe, de punir o funcionário, de punir o empregado, como se a culpa fosse dele, né? Então veja, a empresa tem uma estrutura e o líder, os vários níveis de liderança dentro das empresas, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da organização, tem vários níveis de liderança. Mas a princípio, quando abre uma vaga, o líder determina o perfil da vaga. E se não é ele que contrata diretamente, se tem uma estrutura, tem um RH, um departamento pessoal, uma empresa que fornece mão de obra, headhunters e tal, você entrega o perfil da vaga e esse pessoal que vai fazer o recrutamento traça o perfil do candidato. O perfil do candidato tem que encaixar com o perfil da vaga. Pois bem, teve o perfil da vaga, o perfil do candidato encaixou com o perfil da vaga, houve um recrutamento, houve uma seleção entre todos os candidatos que estavam no perfil, você fez uma seleção. Nessa seleção, você escolheu a pessoa que vai preencher aquela vaga. Aquela pessoa entrou, fez uma integração na empresa e ela recebeu um treinamento. E aí já entrou a área de atuação direta do líder, do chefe do departamento ou da empresa, se ela for pequena. Houve um treinamento. Esse treinamento vai capacitar aquele candidato que já tinha o perfil ideal para as atividades da vaga, ok? Ok. Durante os trabalhos, esse candidato, que não é mais candidato, agora ele é membro da equipe, ele vai ser supervisionado, ele vai ser gerenciado, ele vai ser dirigido. Lembrou de organograma da empresa? Que você tem supervisão, gerência, direção, não é à toa que essas pessoas estão lá. Eles estão lá para supervisionar, gerenciar e dirigir. Ótimo. E aí essa pessoa, depois de todo esse processo, ele comete um erro. Gente, como que ele pode ser culpado pelo erro e pela falha? Como que ele pode ser culpado 100%? Se a empresa traçou o perfil da vaga, recrutou, selecionou, treinou, supervisionou, gerenciou, dirigiu, e agora quando comete o erro é dele? Não, né? Uma das coisas mais difíceis que tem, e eu vi nos meus 56 anos de idade, poucas vezes um chefe falar meia culpa, minha culpa, né? Então tá aí a minha opinião, assim, punição para o líder. Porque se o funcionário, se o membro da equipe cometeu alguma falha, ele às vezes só está precisando de uma reorientação, dá um feedback e vida que segue, ok? Bom, vamos lá. Aproveitando que eu falei de feedback, então você já está terminando o seu dia de trabalho, à tarde você recebeu ali no seu sistema de portas abertas, mais alguns membros da equipe vieram falar com você, e aí você está encerrando o seu dia de trabalho, mas é a hora de dar feedback. É a hora de dar um feedback, né? Então, feedback diário. E você tem vários tipos de feedback. Você tem feedback diário, feedback semanal, feedback mensal. Mas, ao final do dia, é a hora de você encostar ali, principalmente nas pessoas que estão diretamente ligadas a você, e
e dar um retorno. Olha, gente, e aí? O dia foi produtivo, foi muito bom. Como é que estão as tarefas do dia? E você, conseguiu cumprir as suas? Como é que está a equipe toda num todo? Atingimos a meta do dia? Atingimos a cota do dia? Funcionou? Parabéns para nós. Outra dica, tá? O líder, ele conjuga sempre no pronome nós, tá? Ele não conjuga no pronome eu. É no pronome nós. Parabéns para nós. Nós, equipe, fomos bem. E quando falhamos, nós, equipe, falhamos. Né? Conjuga sempre no nós, tá? Então, assim, e aí o seu dia terminou, você já deu o feedback diário, ficou satisfeito com aquele dia de trabalho, mas antes de sair, um outro instantezinho. Sabe naquele momento que você está ali com a sua pasta na mão, está com a mochila nas costas? É a hora de falar de algum momento de descontrair, talvez o dia de trabalho tenha sido pesado, então aquelas pessoas mais próximas ali de você, e aí você fala de qualquer assunto, fala um pouco de futebol, fala do BBB, novela, ou fala de um livro, onde até você pode falar de um curso, alguma orientação. Nesses momentos de final de dia, costuma ter também aquele momento de sabedoria, né? Quando encosta alguém ali, mestre, posso falar contigo aqui? Poxa, tem uma situação assim na minha vida, na vida de um familiar, na vida de um conhecido, na empresa do meu cunhado, e ali você tem às vezes você tem aquele momento de sabedoria, a hora que você passa parte da sua experiência para os membros da equipe, ok? E aí, assim, seu dia terminou. E tem uma frase de uma canção militar que eu gosto muito, né? É a hora de você ir para casa e você ter o seu repouso tranquilo e confiante por ter cumprido o seu dever. É isso. E aí falamos hoje, então, para vocês como seria a rotina de um dia na vida profissional de um líder. Né? Bom, gente, foi curtinho, acho que já deu aí meus 30 minutos. Ô, produção, já deu os 30 minutos? Estão me falando aqui que já deu os 30 minutos, eu tinha me comprometido aí com 30 minutos. Essa é a primeira live que a gente fez do nosso projeto, então aí no Instagram vocês, por favor, continuem acompanhando. Eu tenho colocado bastante conteúdo sobre liderança, né? Estão me dizendo aqui que eu esqueci de agradecer aqui a participação de algumas pessoas. Realmente, me desculpe, os nomes vão subindo e eu acabei esquecendo. O que é, produção? O que está faltando? Uma pergunta do Lucas. Peraí. Entre time e equipe? Tem aqui uma pergunta aqui que estão me falando que eu preciso responder. O Lucas está perguntando qual seria a diferença entre time e equipe. Olha, assim de bate-pronto eu não vejo diferença não. Se a gente procurar no dicionário, talvez a gente encontre. Eu entendo que teria que ser a mesma coisa. Eu entendo dessa maneira, Lucas. Se é o meu time, se é a minha equipe, talvez o time tenha uma conotação para um coach, Quando você tem um coach, um treinador, e aí ele teria um time, e a equipe seria um líder, tá. Mas eu não entendo na prática, e hoje estamos falando de liderança na prática, eu não entendo isso com diferença, não. Time e equipe, os dois precisam ter um líder e precisam produzir e atingir os objetivos da melhor maneira possível. Respondido? Mais duas perguntas. O Silvio perguntou... Estão me falando que tem mais duas perguntas aqui, só um momento. O Silvio perguntou como um líder trata conflitos raciais e de gênero hoje em dia. Então tem uma pergunta do Silvio aqui sobre conflitos raciais e de gênero. Bom, eu tenho acho que 1 ou 2 posts lá no Instagram, quando eu trato de percepção. Ele é um assunto um pouquinho mais longo, tá? Mas eu falo de percepção e eu explico como que a gente adquiriu as nossas percepções. Rapidamente, os nossos 5 sentidos, eles nos trazem sensações. Essas sensações, elas são captadas
e são interpretadas pelo cérebro e tornam-se as nossas percepções, que depois se tornarão as nossas memórias e o nosso conhecimento. Tá? Esse nosso conhecimento, essa nossa memória, é ela que gera tudo aquilo que a gente tem de valores e de conceitos. Esses conceitos que nós temos, eles são conceitos pré-existentes. Eu espero que vocês aqui nessa live tenham adquirido novos conceitos, é isso que eu gostaria. Mas antes mesmo de vocês chegarem aqui nessa live, vocês já tinham alguns conceitos, vocês já tinham alguns conceitos pré-existentes. Então vocês já tinham pré-conceitos. E o que eu estou dizendo é que todo mundo é preconceituoso. Todo mundo tem preconceito. Não dá para apagar, está lá nas suas percepções que viraram sua memória, que virou a sua experiência de vida. Eu sempre dou o exemplo do gordinho. Se tinha um gordinho lá na pré-escola que roubava a sua merenda, hoje você vê gordinhos, você esconde o seu sanduíche, porque você tem preconceito contra gordinhos. Né? Então, assim, a inteligência está em não deixar os seus preconceitos influenciarem os seus atos. Não sei se ficou claro isso. A inteligência está em não deixar os seus preconceitos influenciarem os seus atos, as suas atitudes. Os preconceitos, eles são pré-conceitos, conceitos pré-existentes. Você não vai apagar eles da sua mente, mas você precisa reconhecê-los e não deixar com que eles influenciem os seus atos. Espero ter respondido. E tem mais uma pergunta do Regis, que ele falou que no Exército tem um lema que fala mais ou menos assim: aprenda a obedecer antes de mandar. Pode falar um pouco sobre isso? Posso, A produção está me dizendo aqui que o Regis colocou uma pergunta sobre um lema militar de primeiro aprender para depois mandar. Posso falar sim, Regis. Na verdade, foram 7 anos como oficial do Exército, eu conheço um pouco dessa prática. Quando você recebe uma ordem de um superior hierárquico dentro das Forças Armadas, pode cumprir. Porque se ele mandou você fazer, ele mesmo já fez 10 vezes. Por isso que você tem as promoções no Exército, elas são por tempo de serviço e são por capacitação. Todas as promoções dependem de uma capacitação. Então, o soldado, para virar cabo, não adianta ele ser um bom soldado. Não é como na empresa, ele é um bom funcionário, eu vou promover. No Exército, ele tem que ser um bom soldado e para ser escolhido e fazer o curso de cabo e ter a sua capacitação. Tá bom. Né? Então, é isso. Dentro das Forças Armadas, só manda quem aprendeu e quem já fez. Bom, espero ter respondido. Produção, tem mais alguma? Só um recadinho do Camargo, falando que equipe 2 mais 2 igual a 4, e time 2 mais 2 pode ser mais que 4, pode ser 5, pode ser todo mundo. Ele pediu para você comentar sobre isso. Bom, o Camargo colocou um comentário aqui que usando a matemática para explicar a diferença de equipe e de time. Camargo, eu vou usar um outro conceito aqui, tá? Para explicar isso, que eu aprendi lá no Instituto Franklin Covey, quando eu fiz a capacitação para poder dar esse curso, que é a coisa da sinergia. Quando você fala que 1 mais 1 na matemática é igual a 2. Na liderança, 1 mais 1 é igual a no mínimo 3. Você tem uma ideia que soma-se a mais uma ideia de uma outra pessoa, então você já tem 2 ideias. A junção das 2 ideias vira uma terceira ideia. Essa terceira ideia, se você conseguir misturar com a primeira, da primeira cabeça, do primeiro membro da soma, já virou uma quarta. Essa terceira, misturada com a segunda ideia, já virou uma quinta, ou seja, essa coisa exponencial. Isso vai longe. Então, esse conceito de sinergia que o time pode trazer, ele não para na matemática. 1 mais 1 é, no mínimo, 3.
Espero que tenha respondido. Produção, tem mais alguma pergunta? O pessoal agradeceu, pediu para continuar, palminhas, falando que foi muito bom. Fala que vai ter mais. Então tá bom, a produção está dizendo aqui que todo mundo agradeceu, muita gente dando palminhas, e a gente vai continuar, tá? A equipe escolheu esse horário 8h16. Nós vamos tentar fazer as lives sempre 8h16. Facinho de lembrar, né? 8 vezes 2, 16. 8h16 é o horário das lives do Sérgio Oyas, ok? Então tá bom, gente. Olha, muito obrigado. Espero ter contribuído mais um pouco com vocês, com um pouco de conteúdo. E continua seguindo a gente, ok? Até mais.